Bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou a Ana Maísa. Eu sou a Ana Caroline. Eu sou a Gabriela. E nós somos o IFSPcast. No episódio de hoje, temos a honra de receber novamente Natália das Chagas, técnica em informática para a internet pelo Instituto Federal de São Paulo, Campus Guarulhos, e graduanda em História da Arte pela Unifesp, e Thiago Pinto Martins, aluno do curso técnico em informática para a internet pelo Instituto Federal de São Paulo, Campus Guarulhos. Eles são os desenvolvedores do projeto EVE, Energia Visual Emocional, que permite que a pessoa com deficiência visual ou cegueira consiga identificar quantas e quem são as pessoas presentes em uma imagem a partir da voz. Esse mesmo projeto foi escolhido como o melhor projeto científico da FESEG 2019 e vencedor do Prêmio Especial de Tecnologias Assistivas na Feira de Ciências e Tecnologia de Bragança. Sejam bem-vindos, Natália e Thiago. Obrigado. Tá, obrigada, gente. Eu queria começar agradecendo por receber a gente aqui mais uma vez. E o projeto de vocês é um projeto incrível. Então, muito obrigada por estar recebendo a gente. Bom, então vamos para a primeira pergunta. No ano passado, nós recebemos a Natália das Chagas, que falou um pouco sobre o projeto e o desenvolvimento. Hoje, estamos aqui neste segundo podcast para entender as melhorias que o projeto sofreu desde nosso último contato. Poderiam nos resumir um pouco das principais modificações sofridas? Quais dessas mudanças foram mais impactantes, tanto negativamente quanto positivamente? Então, desde a última vez que a Natália fez o podcast, o nosso software só reconhecia faces. Então, desde desse processo, a gente conseguiu adaptar o nosso software para reconhecer emoções. Então, está em desenvolvimento, ainda temos uma eficiência de 70% na hora de reconhecer as emoções, mas ao período vamos trabalhar essa parte para conseguir um resultado 100%. E também, quando a Natália fez o primeiro podcast, não tinha interface gráfica, e hoje já temos uma interface simples, mas funcional também. Essas foram as principais atualizações do projeto até hoje. O rapper brasileiro Emicida, em sua música Princípia, diz: "Um sorriso ainda é a única língua que todos entendem." Dentro dessa perspectiva, qual a importância do projeto de vocês na questão da acessibilidade? Bom, hoje em dia, né, a gente ainda se depara com várias situações onde a gente sabe que a comunicação é um ponto muito importante, né? É que nem vocês falaram, um sorriso, né, da música é uma coisa que todo mundo entende. Então, se a gente colocar na balança, como é que o deficiente visual se sente em relação a isso? Porque, querendo ou não, quando a gente está conversando com uma pessoa, a gente até brinca assim, nossa, uma conversa onde você está olhando no rosto da pessoa é totalmente diferente de você conversar com ela pelo celular. Porque você olhando diretamente para aquela pessoa, você consegue identificar muito mais coisa. Então, como o deficiente visual se sente nesse tipo de situação? Como ele vai se sentir não podendo identificar essas emoções, sendo privado de não saber, às vezes, alguma coisa que está acontecendo entre a troca de olhares entre duas pessoas. Então, é pensando nessa situação que a gente criou o projeto, porque a gente vê que o deficiente visual acaba perdendo nesse ponto. Então, com o nosso projeto, a gente visa melhorar essa autonomia dele de poder conseguir identificar as emoções numa foto e não perder tanto a comunicação como se perde hoje em dia. Porque assim, ele conseguindo identificar o rosto de uma pessoa numa foto, por exemplo, a ideia é futuramente a gente adaptar isso para uma chamada de vídeo, por exemplo, para coisas mais em tempo real, já vai ajudar bastante, porque essa perda comunicativa que tem de pequenos detalhes vai acabar se tornando mínima e vai estar sendo um avanço para a sociedade no quesito acessibilidade. A filosofia Ubuntu ensina: eu sou porque nós somos. O que despertou em vocês esse senso de coletividade para desenvolver esse projeto sobre acessibilidade? Bom, entraria novamente nessa coisa que eu falei, né, de tentar melhorar a vida da pessoa com deficiência visual, mas o início do projeto se deu porque eu no caso, né, tinha um contato com um colega deficiente visual e foi a primeira vez que eu tive o contato com uma pessoa cega. Eu nunca tinha conhecido ninguém cego e assim, foi uma experiência
que eu nunca pensei assim em ter, vamos dizer assim. Porque você vê que o cotidiano da pessoa é diferente, que ela passa por coisas diferentes, é aquela necessidade maior de ter a ajuda de alguém para identificar fotos, identificar o lugar onde você está. Então, a partir disso, a gente pensa, poxa, a gente é privilegiado em muita coisa, então por que eu não posso pegar desse meu privilégio e tentar ajudar outras pessoas? Então, acho que foi nesse ponto que a gente pegou e falou, nosso projeto é importante por isso, porque a gente está ajudando outras pessoas e trazendo equidade para a nossa sociedade, que é um ponto muito importante. Segundo o linguista Sussô, em seu livro Curso de Linguística Geral, a língua é viva, isto é, se transforma constantemente devido à necessidade de comunicação dos indivíduos. Como seu projeto e as atuais tecnologias de software facilitam a comunicação de indivíduos deficientes para que consigam se comunicar e se adaptar às evoluções da língua. Então, esse é um assunto bem difícil de tratar, porque como temos o privilégio de ser visual, a gente consegue entender a pessoa se comunicando com nós pela palavra e pelas características emocionais da face. Já a pessoa com cegueira não consegue fazer isso por conta de não ter o visual emocional da pessoa. Então, muitas das vezes expressamos algum sentimento e pela fala não dá para perceber. Às vezes estamos tristes, mas com a voz contente, e a pessoa não percebe por conta de ter essa cegueira. Então, o nosso software vem com a intenção de poder melhorar essa linguística, da pessoa entender tanto o que a outra está falando, tanto qual o sentimento ela está sentindo através da emoção. Em relação ao processo produtivo do projeto, como está sendo desenvolvido? Vocês estão precisando buscar conhecimentos interdisciplinares para torná-lo funcional? Sim. A informática ela abrange bastante áreas. E dentro do nosso projeto estamos buscando a área de sociologia, a área de física, a matemática, por conta das redes neurais. E a gente vai buscando sempre que surge um novo obstáculo, a gente tenta relacionar com alguma área disciplinar também para implementar o nosso projeto. Bom, a gente já entrevistou muitos projetos científicos aqui no IFSPcast, né, no ano passado, e como a gente sabe, esses projetos têm seus altos e baixos no desenvolvimento, ainda mais quando a gente está falando de uma área que é pouco estudada, né, como a deficiência visual. Qual a principal dificuldade que vocês encontraram assim, para implementar o projeto EVE de forma efetiva na vida das pessoas com deficiência visual? Bom, é que nem a Ana falou, né? Projetos científicos sempre tem aqueles altos e baixos. Uma coisa que eu brinco muito é que um projeto científico é tipo aquele meme do balde, entendeu? Você chuta o balde, mas depois você vai ter que levantar e ir lá buscar ele. Porque você precisa dele, então você tem que correr e voltar atrás do balde. Então, o projeto científico é muito essa coisa. E, assim, no nosso, essa dificuldade de implantar é porque muito material do que a gente estuda não foi desenvolvido aqui no Brasil. Então, por exemplo, a parte de identificação de emoções são muitos materiais que a gente tem que buscar de maneira externa, entendeu? E são materiais que, assim, o custo é muito caro. Você procurar um PDF de um livro desse que define as emoções, são 700 páginas de um livro e não tem em português, entendeu? Então a gente tem que se virar e correr atrás de material. Então esse é um dos pontos mais difíceis, que é a pesquisa do projeto científico em si. E outra coisa que tem sido bastante difícil também é a gente realizar os testes com as pessoas com deficiência visual, né? Porque quando a gente ia começar os testes do projeto, entrou a pandemia, então simplesmente assim, todo o planejamento que a gente tinha foi jogado por água abaixo. Foi assim, um balde de água fria, porque na época que a pandemia começou, a gente ia apresentar na Febrace, né? Então foi assim, a gente tava toda aquela preparação e de repente pandemia, coronavírus, agora tudo é online. Então a parte de implementação, de fazer as melhorias do projeto foi muito difícil, porque você pegar uma coisa que você trabalha de maneira física e você trazer para um computador para mexer à distância, onde você não vai poder ter contato com o seu público-alvo, onde não vai ter mais aquele jogo de palavras na hora de fazer uma apresentação, né?
é uma coisa muito difícil. Então, o ponto mais trabalhoso agora está sendo a parte dos testes, da gente testar com as pessoas com deficiência visual. Mas aí a gente está tentando trabalhar em cima disso, né? A gente conversou com o nosso professor orientador e estamos vendo uma maneira de tornar o nosso projeto móvel a partir de um Raspberry. É uma coisa que a gente está estudando agora, para tentar conversar, fazer alguma parceria com pessoas com deficiência visual e mandar o projeto direto para a casa deles. Então a gente está procurando essa solução porque é aquela coisa, um projeto científico a gente sempre tem que estar testando. Não adianta você ter só a pesquisa sem a validação. Então é uma parte muito importante, é a implementação no cotidiano mesmo, porque é só assim que você vai saber se o seu projeto realmente é uma solução ou é só uma ideia que não precisa necessariamente sair do papel. Então esse é um ponto muito importante, que é a validação do projeto, e a gente está trabalhando em cima disso. Por meio das redes que vocês alimentam, vimos que vocês participaram de algumas feiras científicas. Como vem sendo as devolutivas para o projeto de vocês? O que os avaliadores e espectadores geralmente ressaltam da atuação de vocês no projeto e do projeto para com a sociedade? O importante assim das feiras científicas, que a gente até fala, ganhar é sempre bom, né? Porque quando você ganha alguma coisa, você vê que o seu trabalho está sendo reconhecido. Mas o legal das feiras científicas é que, assim, quando você participa de um projeto, às vezes tem um pequeno problema que você que está dentro não consegue ver, porque você já está com aquilo ali tanto tempo na sua cabeça que você não consegue enxergar as pequenas falhas que ele tem. Então, quando você participa de uma feira científica, você acaba tendo uma visão de fora, uma pessoa que nunca viu o seu projeto, que está estudando ele pela primeira vez, e ela consegue identificar quem é aqueles pequenos errinhos que você tinha. Uma das primeiras feiras que a gente participou, né, que foi quando da Febrace, que a gente mandou todos os materiais, foi a primeira vez que a gente fez um protótipo mais físico, assim, digamos assim, que eles pegaram e falaram, olha, o speaker de vocês não tá legal e tudo mais. Então a gente pegou, foi atrás disso, melhorou o speaker do projeto. Agora a compreensão do projeto, quando fala o nome das pessoas, é muito melhor, não tem nem comparação com o que a gente usava antes. A gente foi atrás para tentar melhorar o jeito da apresentação, de como aparecia o rosto das pessoas. A gente começou a trabalhar em cima de uma interface gráfica, porque assim, a gente quando mexe do projeto tem que escrever o código e colocar lá para ele rodar. Aí você pensa, tá, mas e aí, um deficiente visual vai ter que entrar no Python e jogar o programa para rodar? Não funciona isso. Então a gente começou a correr atrás de uma interface gráfica para poder mexer assim, melhorar a vida da pessoa com deficiência visual. Então os feedbacks das feiras científicas são muito importantes. Que nem agora a gente está participando da FBJC, né, que vai ocorrer agora de dia 23 até o dia 27, e a gente já recebeu um primeiro feedback que falou assim, o projeto de vocês é legal, tem um cunho científico muito bom, uma importância na sociedade, mas e a validação? Cadê? Então a gente está pegando e correndo atrás da validação, porque todas essas críticas, né, a gente tem que levar para um lado construtivo, porque no projeto científico é aquela coisa, às vezes você recebe um tipo de crítica que vai te chatear, isso é um fato. Tem gente que vai lá na sua cara e fala assim, olha, eu já vi coisa melhor que o seu projeto. Isso dói, gente, dói de verdade, na alma, sim. Então, você aprende com o tempo a levar isso de uma maneira construtiva. Da pessoa falar assim, olha, não gostei do seu projeto, e você falar assim, você pode não ter gostado, mas eu sei que ele vale a pena e vou continuar investindo nisso. Então, o bom das feiras científicas é exatamente isso. Você vê como uma crítica construtiva e ir implementando isso no seu projeto. Porque é aquela coisa, um projeto, ele nunca tá bom o suficiente. Mesmo quando ele tá completo, você sabe que tem que colocar mais algumas melhorias. Então, isso sempre vai ajudando a você melhorar o projeto e entregar uma coisa boa para a sociedade. Oi, eu sou o Gabriel, o editor desse vídeo aqui, e como puderam ver, ao longo do episódio a gente teve alguns problemas de conectividade. Mas o pessoal do Projeto Wave, como sempre, eles são muito legais e eles queriam fazer uma demonstração de como funcionava, então eles mandaram um videozinho pra gente depois da gravação do episódio. Eu vou estar colocando ele aqui agora para vocês assistirem. Agora eu vou falar um pouquinho como é que o nosso programa é capaz de reconhecer faces em uma determinada imagem. Para isso, utilizamos a biblioteca Face Recognition e a biblioteca Delib. Inicialmente, montamos um algoritmo de treinamento para nossa rede neural e passamos essas respectivas imagens. Então, a nossa rede neural será possível reconhecer essas 3 faces em uma imagem de entrada. Para isso, a Face Recognition junto com Delib delimita apenas a área da face de cada integrante da imagem.
Então, em uma imagem de treinamento, não pode conter mais de uma face e uma imagem. Exemplo. Aqui está um autor. Não pode conter mais do que uma face, a não ser a dele aqui na imagem, porque senão o nosso treinamento acaba dando erro. Após isso, passamos os respectivos nomes de cada autor. Então, esse autor recebe o nome, esse autor recebe o nome, e esse autor recebe o nome. Esse é o Chris Hemsworth, esse é o Robert Downey e esse é o Chris Evans. Então, após isso, a nossa rede neural está apta para reconhecer essas três imagens, pois elas já foram treinadas em nossa rede neural. Para que a imagem possa ser diferenciada de cada rosto recebe seu descritor facial, que no total são 68 pontos. E para ter essa diferença, a Face Recognition junto com o Delib tem funções já pré-determinadas para calcular a distância entre os pontos. Então, cada imagem tem sua distância de pontos. Assim, em uma entrada, o algoritmo é capaz de reconhecer se aquele descritor facial combina com o descritor facial já treinado pela rede neural. Aqui é uma imagem de entrada que escolhemos. Já sabemos que esse autor, e esse já estão treinados em nossa rede neural. Em uma imagem de teste pode conter mais do que uma face, pois as imagens já foram treinadas. Especificamente, não colocamos a imagem desse autor aqui. Não fizemos com que a nossa rede neural seja treinada por ele. Então, ele é como um desconhecido para a nossa rede neural, mas mesmo assim, a rede neural trabalha e delimita a face dele. Esse é o Mark. Como podemos ver, o algoritmo determina os seus respectivos descritores faciais, suas distâncias já foram estabelecidas, e sabemos que o algoritmo precisa identificar essa imagem e essa imagem. E essa imagem não, porque ela não foi treinada em nossa rede. E assim acontece. Pegados os descritores faciais da imagem anterior, o algoritmo comparou com a de teste, que seria essa. Então, o algoritmo constatou que aqueles descritores faciais combinavam com o autor chamado Chris Hemsworth. E assim por diante. Esse, o Robert Downey, Chris Evans. E esse daqui, que a rede não foi treinada, ela foi dada como desconhecido, pois a rede não foi treinada para identificar esse autor específico. Em nosso programa, estamos treinando também para a detecção de emoções. E para isso utilizamos a biblioteca Keras, que trabalha em conjunto com o TensorFlow. E utilizamos o dataset FAIR 2013, que é para que possa categorizar que emoções estão naquela face. Ela tem uma assertividade de 71%. Estamos melhorando o nosso programa para que essa porcentagem possa aumentar e em breve creio que possamos ter um resultado melhor. Essas aqui são as 7 emoções universais do Ekman e é o que estudamos para que possamos identificar em nossas faces quando é imputada uma imagem. E assim, como podemos ver aqui, ele delimitou essa imagem aqui como que o autor estivesse bravo, pois os seus descritores faciais combinam com um descritor facial de uma pessoa brava. Então, a partir de distância, angulação da boca, do nariz, é constatado que essa imagem apresenta uma face brava. E assim é determinado a emoção de uma imagem. Estamos chegando ao final do nosso podcast. Gostaríamos de saber se vocês têm alguma consideração final ou algo que vocês queiram acrescentar para quem está nos ouvindo.
Novamente eu queria agradecer vocês por a gente estar participando de novo, porque a gente sabe que os projetos aqui no Brasil, né, é uma coisa que ainda tem um pouco de escassez. A gente sabe que a ciência em si não é muito valorizada. Então, quando a gente aparece, seja em uma entrevista ou em algum podcast, é uma vitória, assim, pra gente, porque reconhece o nosso trabalho e isso é sempre muito bom. Então, eu queria agradecer mais uma vez vocês por estar participando aqui. Bom, então estamos chegando ao final do nosso podcast. Gostaríamos de agradecê-los, Natália e Thiago, por ter aceitado o nosso convite e ter compartilhado um pouco sobre o projeto de vocês com a gente, que é um projeto muito importante para a nossa sociedade, né, como a gente já percebeu aqui, né, durante a nossa conversa. E agradecemos também a você que nos ouviu até aqui. Não se esqueça de nos acompanhar no Instagram, no YouTube, em nossas redes sociais e em nossas plataformas de áudio. Basta pesquisar por IFSPcast. Muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau, tchau.